Você já julgou um livro pela capa? Já deixou de ler ou leu algum livro porque achou que a capa era feia, que aquele título não era interessante? Então nós temos hoje aqui uma proposta, um experimento em crítica literária do C.S. Lewis. Esse livro lançado em 1961, essa edição especial de 2019 pela editora Thomas Nelson é lindíssima. Essa coleção inteira é maravilhosa. Estou quase terminando minha coleção, bem pequenininho, 154 páginas em 11 capítulos. Aqui ele vai trazer um artigo científico sobre como que você vai ter uma perspectiva para você ler uma obra literária. Então nós vamos logo direto ao ponto. Ele está dando esse experimento para a gente, analisando que hoje, ou na época dele, nós julgamos o livro através do que nós lemos, através do leitor, da cultura, da época. Então, eu, ao dar a minha opinião, por exemplo, um livro da Bíblia, eu estou avaliando 2000 anos depois do livro ser lançado, na cultura brasileira ao invés da cultura judia. Então, você percebe que você julgar um livro pelo leitor é um pouco mais diferente, é um pouco complicado. Então, a ideia que ele está trazendo aqui é exatamente julgar o leitor que está lendo, que está criticando, e não o livro pelo leitor, mas o leitor pelo livro. Interessante, né? Ele faz uma inversão de valor aqui, onde agrega bastante sentimento, bastante peso nessa obra. Então vamos lá. Ele faz uma distinção aqui, basicamente em dois cenários. Onde existe, dentro do universo dos leitores, um pequeno grupo onde ele chama de literato, ou então dos leitores maduros. São aquelas pessoas que elas leem a obra por prazer. Eles admiram o que estão lendo, eles aprimoram a si mesmos através da leitura, são pessoas que buscam autodesenvolvimento na leitura, são pessoas que contemplam a obra do livro, são pessoas que acabam lendo o mesmo livro várias vezes, porque elas entendem que uma leitura só não foi suficiente para contemplar ou para absorver todo o conhecimento que teve. Aí, tá vendo aí? Você falando que está lendo o livro várias vezes aí para memorizar e aprender. Então, você é um desses grandes leitores que ele está avaliando. O outro grupo de leitores é um grupo da maioria, são os leitores não literatos. São os leitores onde eles leem para ser aceitos na sociedade, ou porque eles querem uma narrativa rápida e simples, uma narrativa ali para poder simplesmente discorrer e dizer, eu li. Pega só uma resenha ali, inclusive esse canal é para os dois grupos, entendeu? Mas acaba para o segundo grupo, que é mais rápido ali. Hoje nós estamos numa vida social rápida, né? A pessoa dá um play ali, assiste um vídeo de 10 minutos e já aprendeu tudo sobre o livro. E a gente tenta aqui nesse canal justamente entregar o máximo possível do que a gente absorveu nos livros ali que eu leio várias vezes para poder entender e trazer para vocês o conteúdo. Espero que estejam gostando. E também eles estão falando que esses não literatos são as pessoas que leem somente com os olhos, eles passam os olhos ali, relê rapidamente. Ele não está falando de leituras não, ele está falando de pessoas que não absorvem o livro, que não têm um sentimento pelo livro, que não colocam o livro em prática, não existe na sua vida aquela leitura. São pessoas que são indiferentes ao estilo. Os não literatos são aqueles que não importa se é científico, se é poesia, ele só quer simplesmente dizer que leu. Então ele acaba nem repetindo, vou ler aquela obra de novo para quê? Eu costumo fazer isso com filme, né? Então acho que em filme eu sou um não literato. Então eu já vi esse filme, eu quero ver outro. Mas acontece que tem aqueles filmes que você pega a preço, assim como os livros, e lê ele várias vezes. A proposta do autor aqui é, então, a gente julgar o leitor. Quem é essa pessoa que está lendo? Ele é uma pessoa que lê bastante? Ele é uma pessoa que é erudita? É uma pessoa que é estudada? É uma pessoa que tem argumento científico para poder avaliar aquele livro? Então, avaliando o livro pelo leitor, você tem essa outra perspectiva. Ele faz uma analogia ali, por exemplo, se você não confia numa pessoa, como é que você pode confiar na opinião dela? Então você vai ter que avaliar a pessoa para poder avaliar o livro que essa pessoa está lendo. Se for uma pessoa que ela é um não literato, que está fazendo a análise daquele livro, então a opinião dela não vai fazer apoio ou diferença à opinião segundo C.S. Lewis. Você vai pegar a opinião daquela pessoa que é um literato, que é uma pessoa madura, que lê por prazer, porque ele vai te dar um incentivo melhor naquele filme. É como se fosse assim, você pede a opinião de um filme e o cara é averso a drama. E me dá um filme de drama. Ele vai falar mal do livro porque ele não gosta. Então, o que ele está dizendo? Para você pegar a opinião daquela pessoa que degusta, que gosta daquele tipo de conteúdo, porque assim você vai ter uma crítica sincera, porque está dentro do nicho do gosto daquele leitor. Entendeu? Assim fica muito mais fácil. Ele fala que essa pessoa que aprecia o livro, ela acaba vendo o livro como ele realmente é. Então ele não vai fazer uma função crítica, ele vai fazer uma função de dar opinião e dar uma resenha ali do livro. Por quê? Porque ele gostou do que ele está fazendo. Por mais que ele faça uma crítica aqui ou ali, não é uma crítica destrutiva, uma crítica vilã. É uma crítica que vai agregar valor ao leitor. Olha, você vai ler aqui, você vai encontrar esse desafio, você vai encontrar aquele percalço, porque eu li, entendi e gostei. Legal, né? O comparativo que ele faz aqui
é que quando você tem um quadro na sua casa, que é uma obra de arte, você convida a pessoa para vir na sua casa, olha, contemple o meu quadro. E aquele quadro está ali para ser contemplado várias vezes. Quando você escuta uma música que te agrada os ouvidos, você ouve e você convida as pessoas, olha, vem ouvir essa música, que música legal, que te acalma, que te anima, que te deixa para cima. É uma música, é uma obra que você vai apreciar várias vezes. E com o livro deve ser feita a mesma coisa, como uma obra. Olha que livro maravilhoso, eu já li várias vezes. Inclusive aqui nós temos aqui a menina que roubava livros, né? Quando você vai ler a história dela, ela lê o mesmo livro várias vezes, até porque naquela época não tinha como ela ter acesso a muitos livros, né? Mas tem um livro ali que ela lê 14 vezes. Então você vê que é uma leitura madura, apesar de criança, é uma leitura não literata. Falando em crianças, um dos pontos altos aqui desse livro é onde o C.S. Lewis está falando sobre os livros de fantasia. Ele está fazendo uma afirmação positiva. Ele está dizendo que os livros de fantasia não são perda de tempo. Ele está dizendo, inclusive eu tenho um amigo que quer deixar um forte abraço para ele, que ele fica falando, Everton, você lê esse livro difícil, eu gosto de ler aquelas historinhas ali de aventura, de ação, e me sinto infantil. Não, não se sinta. O C.S. Lewis está dizendo aqui, não se sinta. Ele está dizendo que quando você é criança, você lê a história em quadrinho e você se emociona, porque aquilo não tem um julgamento de valor, de maturidade de quem está escrevendo. Tem um julgamento de prazer. Então ele está dizendo que você que lê um livro de historinha, um livro de aventura, inclusive todo esse segmento aqui é de literatura nacional e internacional, enquanto daqui eu tenho várias divisões e subseções de desenvolvimento pessoal, filosofia, outras religiões e várias outras coisas que tem aqui, principalmente de economia. São segmentos que eu gosto de estudar, mas a grande maioria é de literatura. Por quê? Porque é isso daqui que vai te dar prazer. E você vai chegar no fim do dia cansado e vai ler uma obra para relaxar. Depois de uns estudos pesados, você pega um livro e se diverte. Inclusive tem uns livros de piada aqui para que no final você relaxe, dê umas gargalhadas sozinho ali, por que não, né? Muito melhor você se divertir com o livro do que você passar raiva com ele. Então é isso que o C.S. Lewis está avaliando. Os livros de fantasia são livros que você vai ler porque sim, porque você quer se agradar, porque é para você. E isso vai dizer mais do livro através de você, segundo o experimento que ele está oferecendo. Isso é bem interessante. No epílogo aqui, ele vai trazer uma discussão que achei bem legal. Ele vai discutir a literatura não pela sua importância, mas pelo que ela representa. Aí, para entender essa analogia, ele faz outra analogia. Ele vai dizer que você pega um livro de culinária para fazer uma receita de bolo, por exemplo, você não vai avaliar a receita culinária se você deve ou não comer. Por que eu vou comer aquele bolo? Você vai pegar a receita culinária para fazer o bolo. Então, quando você vai ler um livro, você vai ler o livro pelo que ele é, e não pelo sentido de ler ou não ler aquele livro. Você simplesmente vai ler, e após ler, você vai ter a sua crítica, a sua opinião sobre aquele livro. No finalzinho aqui do livro, ele deixa uma página com uma nota ao artigo de Édipo, porque ele está dizendo assim, dentro do estudo dele aqui, do experimento literário, que de repente pode ser que na época que aquele livro foi escrito, a cultura e o pensamento daquelas pessoas, o romance que Édipo teve com a sua mãe, não era um tabu, não era um pecado. Hoje, para nós, leitores do século XXI, é. Mas de repente, para ele, naquela época, naquele momento, naquela cultura, não era. E é isso que ele traz na última página. Resumindo aqui o experimento literário, você vai avaliar um livro não pelo que o livro é, mas pelo leitor que está indicando o livro dentro do gosto pessoal dele, a partir das experiências e do que ele é. Isso torna tudo um pouco mais fácil, né? A partir do momento que alguém vai te indicar o livro, a gente trabalha muito com indicação de livros, né? Até porque são muitos livros para a gente poder ler, a gente tem que escolher minuciosamente o que vai ler. Então, a partir dessas indicações, você vai saber quem que está indicando, quem é aquela pessoa, qual que é a cultura, onde ela está vivendo, como ela pensa, e assim você vai chegar à conclusão de ler mais uma obra, por exemplo, essa daqui. Foi um prazer, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.